todo dia cresce mais o problema da tireoide, né? É muito comum a gente encontrar pessoas que têm hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E é muito engraçado quando as pessoas chegam no canal, elas falam assim, Daniel, me ajude, eu tenho tireoide. Graças a Deus que você tem uma tireoide. Todo mundo tem. Se você não teve um problema, você nasceu com uma. O problema é o mau funcionamento da tireoide. A tireoide é uma glândula. Se você não sabe, a tireoide é uma glândula, uma das mais importantes do nosso organismo. E ela está localizada aqui, ó. Debaixo tem o gogozinho aqui. Paula, você tem gogozinho? Não tem gogozinho. Tem sim, todo mundo tem. Aqui na mulher é menor, nos homens é maior. Nossa, tem gente que tem uns gogozão. Assim. Sim, meu tio tinha um gogozão, depois ele tinha engasgado com... Tinha um ovo. Um ovo na garganta. Espera aí, antes de começar meu a falar... Ali, meu gogó, tá vendo? E aí, a tireoide... Peraí. Gente, antes de começar, ele vai começar a explicar sobre a tireoide, vai começar a falar das plantas da tireoide, e aí eu quero que vocês, agora, antes de começar, pega um caderninho, pega um bloquinho, pega um lápis ou uma caneta para você tomar nota. Anote para você ter essas informações, guardar com você, é importante. Anota as informações, porque são coisas que você pode usar. E, de repente, você tem aí hipotiroidismo, ou hipertiroidismo, ou tiroidismo de Hashimoto. E aí você pode saber o que fazer na sua casa. A gente vai falar desses 3 problemas e como tratar com plantas medicinais, né? Como você dá o suporte. Tem muita gente... Bom, algumas coisas que a gente precisa dizer. Como eu disse, a tireoide, então, é uma glândula que está na sua garganta. Então, ela está aqui debaixo desse ossinho que mexe aqui, quando você fala, quando você engole. Ela está aqui embaixo no formato de borboleta. Ela faz isso aqui, assim. Ela está aqui. 2 abas dela. E, junto com a tireoide, existem outras glândulas chamadas de paratireoides. As paratireoides ficam atrás da tireoide. São como 4 ervilhas grudadas na tireoide. São as paratireoides. Bom, e de modo geral, elas funcionam juntas. Apesar de serem estruturas diferentes, elas funcionam juntas. E têm funções muito importantes no nosso organismo. Como, por exemplo, ativar o nosso metabolismo ou rebaixar o nosso metabolismo, né? Controlar a atividade metabólica do nosso organismo, síntese de vitamina D e mais um monte de coisa aí que é importantíssimo. Até o humor é controlado pela tireoide, né? A pessoa às vezes tem obesidade, fica tentando emagrecer e não sabe, o problema dela é na tireoide. Às vezes a pessoa tá sofrendo tá super agitada, tá se sentindo nervosa, tá se sentindo... tem dificuldade para se concentrar. A dormir. A questão da pessoa ter a dificuldade de emagrecer. A pessoa às vezes ela fala assim, mas eu como cada vez menos, engordo cada vez mais, por que isso tá acontecendo? Ou pessoas que às vezes comem demais. E não engordam. Né? Pode ser a tireoide, é preciso observar isso, porque pode ser a tireoide. Quando você tem um estado de hipotireoidismo, significa que a sua tireoide produz pouco hormônio. E quando ela produz pouco hormônio, você tem esse estado de engordar, por exemplo, você engorda com facilidade, você está sempre cansado, você tem confusão mental, você tem depressão, você tem queda de cabelo, falta de vitamina D, unha fraca. O seu corpo funciona meio num slow motion. Fica tudo, parece que está sempre ruim, cansado. Ai. Pode ser a tireoide. Porque os hormônios tireoidianos, eles trazem esse pique, esse ânimo. Tanto é que quando você está com hipertireoidismo, que é o excesso de funcionamento da tireoide, ou seja, o excesso da disponibilidade de hormônios tireoidianos na corrente sanguínea, você tem o estado contrário. Você emagrece demais, não tem coisa que faça engordar. Emagrece demais, você tem taquicardia, você tem agitação, nervosismo, insônia, você não consegue se concentrar em nada. Tudo isso porque a sua tireoide está funcionando acima do normal, certo? E assim, a tireoide, ela não funciona sozinha, ela é controlada por uma outra glândula, que é a hipófise. A hipófise que fica aqui no cérebro, a hipófise produz um hormônio chamado TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Está em inglês. Está em inglês. Thyroid Stimulating Hormone. É o nome dele. TSH. E ele reconhece na sua... Olha só que louco. Ele reconhece na sua corrente sanguínea, a hipófise, ela reconhece na sua corrente sanguínea que falta o hormônio da tireoide. Mas tá faltando o hormônio da tireoide, gente. Vou mandar produzir mais. Aí ela joga TSH na corrente sanguínea. TSH chega lá na tireoide e estimula a tireoide. Aí a tireoide começa a produzir hormônios. Então, quem é que faz a tireoide produzir hormônio? É a hipófise,
Aqui, ó, ela estimula a produção de hormônio tireoidiano e mais um monte de outros hormônios. Esses são produzidos pela hipófise. E aí, o que essa tireoide vai produzir? Ela vai produzir um hormônio chamado T4, que é o tetraidrotiroxina. Tetraiodotiroxina. O T4 é o tetraiodotiroxina. Então, são 4 iodos presos nessa tiroxina, certo? Então, tetraiodo, 4 iodos, tiroxina. Tiroxina é o radical, vem com 4 iodos grudados nela. Ela tá na corrente sanguínea, tá aí, circulando, mas ela não tá ativa, ela não faz nada. Mas como é que ela vai fazer? Ela tá circulando passiva. Ela tá passivamente circulando na sua corrente sanguínea. Aí o que acontece? Ela fala assim, não, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Aí vem uma enzima, que é a tireoxidase, se não me engano, esse é o nome dela, e ela quebra o T4. Quando ela quebra o T4, ele perde um iodo. E aí de T4 vira T3, que é o triiodotiroxina. Aí esse triiodo, ele é ativo no organismo. E as funções da tireoide são feitas pelo T3. Às vezes, olha só, coisa louca. Às vezes você tem alta produção de TSH e baixa produção de T4. O que significa? Que a sua tireoide não está respondendo ao TSH. Tem muito TSH, está faltando hormônio na corrente sanguínea, a hipófise está produzindo TSH, mas a sua tireoide não está respondendo. Às vezes você tem muito T4 e não tem T3. Significa que a conversão de T4 para T3 está com problema. Então, é importante observar esses níveis para você saber onde que está o problema, certo? E às vezes, se você está com o TSH baixo, o problema não é na tireoide. O problema é na hipófise, entendeu? Assim, mas olha, minha tireoide está certinho, o problema é o baixo TSH. Então, não adianta você dar hormônio para tireoide. Você vai ter que olhar a hipófise, né, para que ela produza o TSH e esse TSH possa atuar na sua tireoide e tudo mais. Tudo isso tem suplementação? Tem. Tem pessoas que fazem o quê? A vida inteira vão ter que tomar hormônio. Por quê? Porque tiraram a tireoide. Ou porque tinham um hipertireoidismo e o médico achou melhor arrancar a tireoide fora. Eu acho absurdo. Mas o médico às vezes faz isso. Ele fala, não, vamos tirar essa tireoide fora. Não precisa disso. E aí você fica tendo que tomar Puran o resto da vida. É que eu tô vendo aqui os comentários. Todo mundo tomando Puran, todo mundo tomando Puran. Porque o que é o Puran? Puran é justamente um hormônio. Você está tomando o hormônio que a tireoide deveria ter produzido e não produz mais, porque você arrancou ela, você vai ter que tomar. Ai, que planta que substitui o Puran? Não, nenhuma. Por quê? Porque você não tem tireoide. A planta só vai funcionar em você se você tiver uma tireoide para ela agir. Para estimular a tireoide, você tem que ter uma tireoide, senão não adianta nada. Se ela não tem mais tireoide, que planta que eu tomo? Não toma. Você precisa ter a tireoide. Às vezes, gente, a tireoide está muito fraca, está funcionando muito mal. Né? E é comum acontecer, né? A tireoide está muito fraquinha, está lesionada. Às vezes, medicamento químico destrói a tireoide, cigarro destrói a tireoide, né? Radioterapia destrói a tireoide, quimioterapia destrói a tireoide. É uma porcaria, né? E vai tudo sendo detonado. E entra na história de que a gente precisa ter equilíbrio no que a gente faz na nossa vida, Sim, né? Mas se você tiver um conjunto de células da tireoide funcionando ainda, é possível recuperar a sua tireoide, né? É possível fazer ela funcionar. Agora, precisa conhecer as plantas e usar da maneira correta. Porque senão você não vai alcançar o resultado que você procura, ou você vai prejudicar ainda mais a sua tireoide. Então é importante usar da maneira correta. Vamos lá, Daniel. E quais são as plantas que você pode usar para tratar primeiro, o que é o hipotireoidismo e quais as plantas nós vamos tratar o hipotireoidismo? Antes disso, é importante falar de uma coisa, que é a tireoidite de Hashimoto. Isso é muito importante. Ali, ó, tem uma pessoa que colocou ali que sofre de tireoidite. Hashimoto. Eu tenho Hashimoto, eu tenho tireoidite de Hashimoto, eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. O que é isso? Isso é uma doença, está dentro do grupo das doenças autoimunes. Doença autoimune é aquela que o próprio corpo ataca. Isso, seu sistema imunológico vai olhar para a tireoide e falar, credo, tireoide, vou matar. É tipo um conflito interno. É tipo um conflito interno. Meio suicida. E aí, o seu corpo, seus linfócitos, que são células brancas de defesa do seu organismo, deviam estar aí protegendo você. Por um erro genético, elas começam a produzir anticorpos contra a sua tireoide. E começam a matar a sua tireoide. Sim, os glóbulos brancos produzem anticorpos que matam a sua tireoide. Olha que coisa absurda. E aí você entra primeiro, você vai entrar na tireoidite de Hashimoto, tá? Que é o processo autoimune.
E aí, o que acontece? No primeiro momento, parece um hipertireoidismo. A tireoide começa a funcionar, tem um monte de hormônio solto na sua corrente sanguínea. Por quê? Quando ele mata as células da tireoide, a célula da tireoide começa a jogar hormônio para todo lado. Reagindo. Não está reagindo, ela está morrendo e largando o hormônio dela na corrente sanguínea. Desesperada. Está desesperada, jogando tudo fora. Ela fica com tudo, não me mate, mas ele mata. E aí você tem uma subida rápida da produção de hormônios, e aí você fala assim, nossa, eu tô com hipertireoidismo. Aí depois de um tempo, isso cai, por quê? Matou tanto as células da tireoide que não funciona mais, não produz mais. Aí começa a cair. Aí você entra num hipotireoidismo, que aí é a fase estável do hipotireoidismo de Hashimoto. Você vai ficar hipotireoidístico pro resto da vida, certo? E dá para controlar isso? Também dá, e a gente vai falar de plantas para o hipotireoidismo de Hashimoto, que são as plantas que controlam o sistema imunológico. Então, nós vamos falar de hipertireoidismo, hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto. Nós vamos ensinar... Vamos começar por esse. Não, é mais fácil falar primeiro o hipo e o hiper, porque depois a gente vai associando. A pessoa fala uma coisa, pula para falar outra, tá bom, vai. Eu só expliquei os tipos de Agora explica para mim, o hipo. Ele é hipo porque ele vem de... Tem alguma coisa de cavalo no meio desse hipo? Tem. Cavalo. A sua tireoide veio a cavalo. Não, é hipo porque é baixo. Hipo e hiper. Ao contrário de hiper e hipo. Não tem nada a ver. Então vamos lá. Hipotireoidismo. Plantas que você tem na sua cozinha. Se não tem na sua cozinha, tem no supermercado. E você pode usar para tratar, ativar, estimular, trazer, lembrar que você tem uma tireoide. Gente, é o seguinte. Algumas plantas são muito simples. O negócio a complexidade do tratamento da tireoide é grande, né? E o médico costuma tentar fazer você achar que você vai... Não tem jeito, que a sua tireoide vai se dissolver, destruir, que você nunca mais vai resolver isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, existem possibilidades. A gente tem vários alunos aí nos nossos cursos que começaram a tratar a tireoide com essas plantas que eu vou indicar para vocês, e muitos pararam de tomar até por ano. As sugestões que a gente dá aqui, elas são válidas e elas trazem resultados, desde que você pegue seu caderninho, anote e faça direitinho. Isso é muito importante, fazer direitinho. Então, é importante que você faça o tratamento do jeito certo. Não é porque é planta medicinal que você pode fazer de qualquer jeito. Não é porque é uma planta que está na sua cozinha que você usa quando quiser. Não. Você tem que fazer como se fosse um medicamento químico. Sabe aqueles que o médico fala que se você não tomar direito vai morrer? Então, tem que tomar igual fosse aquele lá. Se você está tratando, usando a planta medicinal, uma finalidade medicinal, ela tem a mesma função que o medicamento. Então, você tem que tomar cuidado aí, tá? E lembrando aqui, a gente está falando, está dando sugestões, está trazendo plantas que podem trazer coisas incríveis para vocês, resultados surpreendentes, como a gente vê aqui. E a gente cita muitos nossos alunos. Só que os nossos alunos, além de terem um diagnóstico, eles têm uma coisa chamada anamnese, que eu não sei se vocês conhecem. E aí é muito importante prestar atenção nisso, tá? Porque às vezes você está tomando um medicamento ele que está causando o problema. Então, você vai tentar tratar e às vezes não tem o resultado que você gostaria de ter, porque o medicamento está atrapalhando. Então, antes de iniciar o uso da planta, vai ver o que você está tomando lá, lê a bula e vê se você está sofrendo algum efeito colateral. Você sabia que a gente tem 650 pessoas acompanhando a gente agora? Agora, 650 pessoas. Gente, então curtam e compartilhem esse link. Curtam e compartilhem, gente, que isso é importante. Olha só, no YouTube tem 419 pessoas nesse momento e só 252 likes. Tá tão ruim assim? Gente, vocês não podem dar like? Que isso? Vamos embora, Paula, vamos embora agora. Não, vou ficar. Vou acordar a criança. Eu vou ficar. Sou obrigada a pegar meu filho ali agora. Bom, gente, é isso aí, vamos lá. Deixa o seu like, compartilha e vamos continuar. Hipotireoidismo. Você tem hipotireoidismo, sua tireoide funciona baixo. Seu nível de T4, T3 é baixo e você tem todos os efeitos que a gente já conhece. Baixo nível de vitamina D, não consegue engravidar, não consegue... já aumentou lá o 319 likes. Vocês são muito massa, obrigado. Deus abençoe vocês. Compartilha, gente. Vamos lá. Quanto coraçãozinho ali no Instagram. Bota coraçãozinho, gente. Bota coraçãozinho que a gente fica feliz de ver os coraçãozinhos. Olha lá quanto coração, gente. Vocês são maravilhosos. Hipotireoidismo. Você está com todos os problemas e o médico já falou que você vai ter que tomar Puran, que não sei o quê. Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Na nossa cozinha, tem algumas plantas que são muito... tem um efeito muito... efetivo aí no tratamento da tireoide. Tem pesquisas que demonstram um aumento expressivo da produção de hormônios tireoidianos utilizando essas plantas. Quais são elas? Plantas dificílimas e caríssimas. Nossa, mas estamos falando aqui de plantas que você joga no lixo.
Nossa, e pior que joga mesmo. Você joga no lixo, remédio na sua tireoide. Você joga Nós estamos no lixo. falando aqui, ó, da casca de melão e da casca de pepino. E não é nem a fruta. Não, é o legume, não. é a casca. A casca, aquela parte verde do pepino, aquela parte amarela do melão. É isso que trata. Por quê? Essas partes dessa planta têm uma substância chamada cucurbitacina. Cucurbitacina é uma substância ativa presente nas cucurbitáceas, que é a família onde está o melão, a melancia, o pepino e outras plantas. Agora, no melão e no pepino, a gente tem algumas cucurbitacinas que são muito específicas. E elas atuam diretamente na tireoide, aumentando expressivamente a produção de hormônio T4. Então, vale muito a pena utilizar um suco de pepino com melão. Olha só. Suco, gente, olha que delícia. Mas, gente, é para usar a casca, não é para usar a polpa. Você vai descascar o pepino, vai descascar o melão. Pode comer a polpa na salada, o pepino? Pode. Pode dar para a criançada comer o melão? Pode, não tem problema nenhum. É a casquinha amarela que você vai ficar com ela, aquela que normalmente você joga fora, e no pepino a casquinha verde, que normalmente você joga fora. E aí, gente, você picou o seu pepino, o seu melão aí, congela, tá? Você vai tomar o melão inteiro. Você não vai tomar o melão inteiro de uma vez. Já faz as porções e congela. Isso é muito legal. Agora, presta atenção aqui. Que tipo de melão serve? Qualquer um. Pode ser qualquer melão. O mais fácil é o melão amarelo, é mais barato e tudo mais. Você pode usar qualquer melão. Agora tem um detalhe importante sobre o pepino. Que tipo de pepino você pode utilizar? Isso Presta atenção. Qualquer um. Qualquer pepino serve. Mas eu recomendo que você opte pelo pepino comum, que é aquele maiorzão, grandão, grossão, verde. Até porque o pepino japonês, por exemplo, a gente come ele com casca. Né? Normalmente o pepino japonês a gente come com casca e tudo. Aquele caipira serve? Serve, mas eu tenho uma coisa com ele, gente, é tão aguado aquele pepino. Tem gente que gosta. Não, mas assim, Então eu prefiro aquele verde. É que tira aquela cascona verde dele, pepino maravilhoso. Comum. Pepino comum. Vai lá, bota Você vai fazer o suco? Meia xícara de casca de pepino, liquidificador. Meia xícara de casca de melão, liquidificador. Aí o que você vai colocar? Uma colher de chá, aquela menorzinha assim, de canela em pó. Canela. Cinnamomum verum, certo? Ou Cinnamomum zeylanicum. Essa é a canela verdadeira, aquela que você usa, que é maravilhosa. Gente, que orgulho por esse cérebro, sabia? Eu tenho um orgulho desse cérebro desse cara. Sou apaixonado por ele. Você pega uma colherzinha de chá de canela e também põe nesse suco, porque a canela, ela é um potente ativador da tireoide também. Ela ativa todas as glândulas do seu corpo, inclusive a tireoide. Então, você botou lá uma meia xícara de casca de pepino, meia xícara de casca de melão, uma colher de chá de canela. Coloca um copo d'água, bate, coa e toma. Bate, coa e toma, tá? Quantas vezes? 2 vezes ao dia. Isso já é um efeito sensacional para o seu organismo. Por isso que é legal você pegar, assim, tipo, vários pepinos, descasca os pepinos, né? Ou, ao longo do tempo que você for descascando os pepinos, lembra de lavar muito bem antes, lavar o melão muito bem antes. Aí você guarda as cascas congeladas. Toda vez que você usar pepino, guarda a casca congelada. Faz a porção, põe na geladeira e vai tomando. E vai tomando. Vai ter que tomar todo dia. Tem que tomar 2 copos ao dia. Porque se você fizer, eu tomei hoje. esqueci. Também não vale fazer um suco e largar na geladeira para tomar a semana inteira. Não vale fazer uma jarra de suco e tomar a semana inteira. Não, tem que ser feito na hora e tomado. Se oxidar, perdeu tudo, certo? Então, esse é um suco que você pode fazer para tratar o seu hipotireoidismo. Agora, tem uma coisa muito interessante que, além das plantas que estão na nossa cozinha, né? Antigamente, inclusive, gente, deixa eu falar para vocês que eu sugeria para as pessoas o uso do gengibre no lugar da canela. Porque ele também é um ativador das glândulas. Mas eu tenho lido, e a canela é muito mais potente que o gengibre no caso da tireoide. Então, quando é para a tireoide, hoje eu prefiro canela do que gengibre, tá? Então, fica essa dica para vocês. E fica gostoso, gente. Vou falar. Aqui a gente não tem problema de tireoide, não. Mas, por exemplo, eu gosto de pegar a casca do melão e a casca da mexerica murcote e fazer um suco. Como é que chama a mexerica? Murcote. Olha, Thiago, o sarro do meu amigo. E fica gostoso, né? Fica gostoso. Você não pode pôr muita casca, tá? Senão o negócio começa a amargar. Um pedacinho de casca de mexerica e bastante melão. Isso. Ele dá um sabor bem peculiar. Põe limão, tá? Dá um sabor bem legal mesmo. Então, mas é suco. É tudo que você joga fora, gente, pelo amor de Deus. Agora, vamos lá.
Se você quer dar um suporte para o seu hipotireoidismo, vamos dizer que você tomou o suco por 30 dias e não viu a melhora que você esperava, ainda não está legal, vamos passar para uma segunda fase, você vai continuar tomando suco. Mas agora você vai numa farmácia de manipulação e vai solicitar ao farmacêutico ginseng indiano. Não é o coreano, não é o siberiano, não é o russo, não é o brasileiro, é o indiano. E o ginseng indiano, a Withania sominifera, também conhecido como ashwagandha, essa planta, a raiz dela tem uma potente ação ativadora da tireoide. Eu até ia falar mais, mas no Instagram pararam de colocar coraçãozinho, eu acho que as pessoas não estão gostando, acho que eu vou embora daqui. Porque não estão curtindo. Ah, coraçãozinho, vou continuar falando. Então, o ginseng indiano, você pode tomar ele na sua casa numa dosagem de aproximadamente 150 miligramas 2 vezes ao dia. Tá? Não passar disso, não passe disso, tá? 150 miligramas 2 vezes ao dia, não passe disso. Anota no caderninho 150 miligramas. Tá? Isso é muito legal, você tem um efeito fantástico. Sempre converse com o farmacêutico, na farmácia de manipulação, diga, olha, eu tenho problema na tireoide, gostaria de tomar o ginseng indiano e coisa e tal. E, às vezes, ele, numa conversa com você, ele até pode propor mais alguma coisa ali para ajudar a sua tireoide. E tem uma outra planta, Daniel, que no Brasil agora não está podendo vender, não está podendo comprar, mas que é Sim, muito boa tem também. Uma planta, gente, que ela regula a tireoide. Tem pesquisas que mostram que ela, no hipotireoidismo, ela aumentou a atividade da tireoide. E tem pesquisas que mostram que no hipertireoidismo ela baixou a atividade da tireoide. Ou seja, ela é uma moduladora da atividade da tireoide. Não deixa nem para cima, nem para baixo. Segura na posição correta. Que planta é essa? Antigamente, eu recomendava ela só para o hipotireoidismo. Não, ela ativa a tireoide. Aí eu continuei pesquisando e encontrei ela para o hipertireoidismo também. Então, uma planta coringa. Para todos vocês, ela é uma coringa reguladora da atividade da tireoide. Que planta é essa, Paula? Que planta é essa, Daniel? É a moringa. É a moringa. Gente, e aí você vai falar assim para mim, mas a moringa, a Anvisa disse que não pode usar moringa. A Anvisa não disse que não pode usar moringa. Deixa eu explicar para vocês. A Anvisa disse que não pode cultivar com fins comerciais, comercializar e divulgar. Mas tem uma nota da Anvisa que diz que ela não regula o uso que as pessoas fazem das plantas medicinais. Ela regula o comércio de plantas medicinais. Então é proibido vender moringa no Brasil, mas não é proibido usar a moringa se você tem acesso a ela. Você tem um pé de moringa na sua casa. Você vai usar a moringa, não vai aparecer ninguém lá te dar uma cacetada na cabeça e dizer, não usa! A Anvisa ela não interfere no que você faz dentro da sua casa. A Anvisa interfere no que o comércio faz com relação às plantas medicinais. E isso aí é muito importante e é muito bom que ela faça. Por quê? Porque tem muita gente que comercializa gato por lebre aí em plantas medicinais, gente. Tem que tomar cuidado. Então, justamente. Ela regula por isso. Mas é muito interessante que se você estiver tomando aí 2 xícaras de chá de moringa por dia, você também pode ter um efeito muito interessante na sua tireoide, seja no hipotireoidismo ou no hipertireoidismo. Então, a moringa vale para os dois, tá? E falando em hipertireoidismo, a gente vai entrar agora nas plantas. Então, ó. Ali pediram, por favor, repete a receita do suco para o hipotireoidismo. Bom, o suco para hipotireoidismo é o seguinte, para ativar a sua tireoide, meia xícara de casca de pepino, pepino verde, de casca de melão. Meia xícara de casca de melão e 1 colher de sobremesa de pó de canela. Sobremesa não, de chá, né? De chá. De chá, sobremesa é muita coisa. Na próxima live eu vou trazer aqui os modelos de colheres para vocês verem. Colherzinha de chá, gente. Aquela que é do tamanho da ponta do dedo, assim, Sim, ó. Mas tem um monte de colher, então eu vou trazer aqui para vocês verem as colheres. E aí você bate com um copo d'água no liquidificador, coa e toma. 2 vezes ao dia, tá? Essa é a receita do suco para hipotireoidismo. E aí você pode deixar Anota, gente, anota aí, né? Faz ele lá, guarda as casquinhas congeladas e bate o suco, toma fresco, não vai guardar o suco para você fazer e tomar a semana inteira, tá bom? Paulo, você sabia que tem 830 pessoas acompanhando a gente? Uau, agora sim, tô ficando orgulhosa! Nossa. Gente, compartilha essa live, tem muita gente com problema da tireoide. Compartilha que o Daniel vai falar agora sobre quem tem problema de hipertireoidismo. Vamos lá. Ó, eu vou falar uma coisa, peraí. Tá. Eu tenho uma amiga que tem problema de hipertireoidismo. Uma não, tem mais de uma. E aí, geralmente, as pessoas que gostam, querem emagrecer ou têm um problema de hipotireoidismo, elas ficam assim, nossa, se eu tivesse esse problema eu não reclamava. Nossa, que maravilha, você pode comer o que você quiser que você não engorda. Gente, tem que lembrar que não é uma questão só de peso, tá? Não é só uma questão do tamanho do seu corpo. Traz muitos outros desconfortos para quem tem problema. E o pior deles talvez seja o problema cardíaco.
né? Porque há uma sobrecarga do coração no hipertireoidismo. Vou pegar o neném. Como tem as taquicardias, como tem a elevação da pressão arterial, como tem todos esses processos, o hipertireoidismo ele é muito perigoso também e precisa ser controlado. E aí nós precisamos de alternativas que sejam eficientes para controlar a nossa tireoide, tá? Então vamos lá. Entre as plantas que você tem aí com facilidade, eu vou ensinar para vocês um suco também para rebaixar a atividade da tireoide. Bom, uma coisa que é importante, lembra que eu falei que os hormônios tireoidianos, eles são feitos de iodo, tem que ter iodo neles, certo? Antigamente, as pessoas tinham uma doença chamada bócio, vocês lembram? Que ficava com isso aqui inchado, com aquela papada grande, era a tireoide inchada. Por que ela inchava? Porque faltava iodo na alimentação das pessoas, o organismo ficava carente de iodo, e quando o organismo fica carente de iodo, a tireoide, ela começa a trabalhar mais do que deveria, para tentar compensar isso. Só que não tem iodo para ela trabalhar. Aí ela incha e cresce, entendeu? Ela vai ficando gorda e grande. Chama hiperplasia da tireoide, que é o bócio. Por isso que o sal vem iodado, o que não funciona muito bem. Mas o sal vem iodado por essa questão, certo? Tomar Lugol é bom? Lugol é iodo. Certo? Então, sim, tomar Lugol ajuda. Então, se você puder tomar uma gota de Lugol, eu não lembro qual é a proporção que põe lá em gotas de Lugol para litro d'água. Não me lembro, porque eu nunca usei e não sou especialista nessa área. Mas sim, o Lugol pode ajudar quem tem hipotireoidismo a melhorar a função da tireoide, tá? Agora, o bócio era essa doença, que dava esse inchaço da tireoide. Quando você tem mas digo assim, quando você tem o hipertireoidismo, né? Então, você quer reduzir a atividade da tireoide, como é que você pode fazer isso? Sequestrando iodo. Se você tira o iodo da jogada, a sua tireoide tende a funcionar menos. Você tem que tomar cuidado para ela não se ativar demais. Então, a gente vai aprender como é que vai fazer isso, tá? Porque se ela ficar desesperada pela falta de iodo, ela pode crescer a sua tireoide. A gente não quer que cresça a tireoide, certo? Não quer que aconteça o bócio. Mas sequestrar o iodo é uma forma de rebaixar a atividade da tireoide. Como é que eu faço isso? Planta simples do seu dia a dia. Mais uma vez, você vai para o lixo da sua cozinha. Não precisa nem ser no lixo, né? Mas na quitanda você vai encontrar. Não, né? Maneira de dizer, né? Tem no lixo também, Agora, vamos lá. Tem uma substância presente em algumas plantas chamada glucosinolato. Lembra desse? Glucosinolato. Os nomes são incríveis. O glucosinolato, ele é uma substância que, quando está na nossa corrente sanguínea, ele tem a capacidade de sequestrar iodo. Então, ele sequestra iodo, o glucosinolato. Por isso, pessoas que têm hipotireoidismo não devem consumir as plantas que são ricas em glucosinolato, porque senão pode prejudicar ainda mais a tireoide deles. E quais são as plantas que têm glucosinolato? Muitas. Mas as que mais têm glucosinolato estão dentro de uma família chamada Brassicácea. Quais são as plantas da família Brassicácea? Couve, repolho, brócoli, rabanete, nabo. Que mais que está na família da Brassicácea? Couve, rabanete, couve de Bruxela. Que mais? Vamos lá, Paulo. O que mais? Eu te pergunto, então. Brassicácea. Couve-flor, brócolis ninja, tudo isso está dentro da família Brassicácea. E por estar na família das brássicas, eles vão sequestrar iodo, tá? Tem uma tendência a sequestrar iodo. Então, a gente vai usar essas plantas a nosso favor. Se você tem hipertireoidismo, nós vamos conseguir controlar um pouquinho a sua tireoide através do uso dessas plantas. Qual é o suco que você vai fazer? Você vai pegar meia xícara de couve picada. Pica a couve lá, pega meia xícara de couve, põe no liquidificador. Aí você vai pegar meia xícara de repolho roxo picado. O roxo tem mais glucosinolato do que o branco, então pega o roxo. Corta o repolho roxo, põe na sua xícara, ela mede meia xícara, põe no liquidificador. Aí você vai pegar um rabanete, aquele vermelhinho, sabe o rabanete vermelhinho? Pega um rabanete, lava muito bem, corta ele em 4, bota no liquidificador. E aí, vamos combinar que esse não é assim, o melhor sabor que um suco pode ter. Você pode ir lá e colocar um suco de um limão. Você coloca um limão para ficar pelo menos azedinho o negócio, certo? Pelo menos tem que ficar azedinho isso aí. Bota o limão. Aí você vai lá, um copo d'água, bate, coa e toma. É o seu suco verde de manhã. Você vou tomar esse suco verde de manhã. Aí o que você vai fazer? Tomou esse suco verde 2 vezes ao dia o suco. Uma de manhã, uma no final do dia. E aí esse suco vai te ajudar a reduzir a entrada de iodo, para que você reduza aí a atividade da sua tireoide. Lembre-se, não é viável você exagerar nesse suco, porque se você diminuir demais o iodo na sua corrente sanguínea, a sua tireoide vai ficar desesperada e pode entrar em hiperplasia. Então, no máximo, 2 copos de suco
Se você não quiser entrar em 2 copos de suco de uma vez, começa com 1 copo de suco só, tá tranquilo, beleza? Aí entra a questão de você começar a perceber o seu corpo, né? Você toma alguma coisa, você tem que ver como que o seu organismo reage. E você precisa fazer um uso por um tempo. Não é que você vai tomar 1 dia, 2, e falar, funcionou ou não funcionou. Tem que tomar por 1 semana, 15 dias, 30 dias, para você ter uma percepção. Não é de um dia para o outro, né? Você está tomando suco, você tem que tomar. Minha sugestão é pelo menos 30 dias. Aí você faz os exames e verifica a sua dosagem de iodo. Como é que tá? Diminuiu? E os hormônios tireoidianos, como é que tá? Como é que tá o T3 e o T4? Conseguiu rebaixar um pouco? É uma estratégia para você observar, certo? Você sabia que tem 1.000 pessoas acompanhando a gente agora? Uau! Tem 1.000 pessoas. Segue compartilhando que agora... Gente, compartilha e deixa o seu like aí. Pessoal do Instagram, muito coraçãozinho aí pra gente, que eu acho maravilhoso. Tem mais gente. O pessoal do Face também deixando coraçãozinho. Tá tão pouco coraçãozinho no Facebook, gente. Por que vocês estão fazendo? Não tem nenhum coraçãozinho. Vou embora. Olha só, uma coisa que aqui eu faço, e aí é um hábito meu, tá? Eu tenho uma coisa chamada diário médico da família, diário médico do lar, ou diário médico da mãe, diário médico que você quiser. Eu costumo anotar numa agenda, que eu faço diário meu, pessoal, do meu dia, da minha vida, eu costumo anotar o que acontece com os membros da família. Teve dor de cabeça hoje, ou teve dor de ouvido, ou sentiu dor de dente, ou começou a sentir mal-estar, tá triste, ou tá hiperativo, né? Tem crianças, então às vezes eles estão pipocando pela casa. Eu anoto, porque às vezes o simples mudança de alimentação na semana interfere no humor da pessoa. Então, se você tem esse hábito de anotar como você se sente, o que você, além das sensações, né? As dores que você tem, e você começa a fazer um tratamento desse, você começa a usar as plantas com uma finalidade específica, e você faz a anotação, você consegue acompanhar para saber se está surtindo efeito ou não, se está trazendo algum desconforto ou não. Sim. Então, anotar como você está no momento em que você inicia um tratamento com a planta, eu acho que isso é essencial, tá? Se você não quiser fazer diário, faz pelo menos semanal. Bom, só relembrando, então, recapitulando, o suco para tireoide, para hipertireoidismo, para quem tem muita atividade da tireoide, para sequestrar um pouco de iodo, é meia xícara de couve, meia xícara de repolho roxo, um rabanete e o suco de um limão para ficar gostoso. Um copo com água, bate, coa e toma. 2 vezes uma vez ao dia. Pode começar com 1 vez ao dia, depois passar para 2 vezes ao dia, se for necessário. Não exagere nesse suco. Tá? Ainda tem um chá aí para você. Então, aí você pode complementar com um chá. Às vezes você pode fazer, então, o suco 1 vez ao dia e o chá na 2ª vez ao dia. E é um chá muito simples também, com plantas de fácil acesso. Uma delas é talvez das plantas mais famosas do mundo aí, como chá, que é o verdadeiro chá, o chá verde, que é a Camellia sinensis. Eu falei isso pro Daniel, fala o nome do chá verde, porque as pessoas acham que qualquer coisa que é verde é chá verde. Não é. Chá verde é uma planta específica, é a Camellia sinensis. Na verdade, gente, o chá verde, o chá branco, o chá amarelo, o chá vermelho, o chá preto, todos esses chás são a mesma planta. As pessoas enganam vocês, dizendo que é outra planta. Mas é tudo Camellia sinensis, é a mesma planta. E a única coisa que muda na cor desses negócios é a idade da folha, se é mais broto, se é folha mais velha, e a questão da fermentação. O chá preto é fermentado, o chá branco é o brotinho não fermentado. Então, o que muda é essa questão da idade da folha, né, se é mais nova ou mais velha, e a fermentação pela qual ela passa. Aí tem todas as fases do chá. Branco, amarelo, vermelho, verde e preto, tá? Então, é tudo a mesma planta. Mas, para efeitos do nosso tratamento aqui, a gente quer o chá verde. E esse chá verde, ele tem as catequinas dele, que tem também uma ação redutora da atividade da tireoide. As catequinas, elas conseguem rebaixar a atividade da tireoide. Por isso, você que está aí, tentando emagrecer, usando chá verde, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai emagrecer tomando chá verde. Sabe por quê? Porque o chá verde rebaixa a tireoide, reduz o seu metabolismo. E reduzindo o seu metabolismo, o que acontece? Menor gasto de energia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas as pessoas acham que funciona porque elas tomam chá verde, que é qualquer chá verde, não especificamente a planta. Não, às vezes está tomando o chá verde certo, mesmo, Camellia sinensis. Mas, quando você toma prolongadamente o chá verde, ele começa a rebaixar a sua tireoide, o que dá um efeito rebote. É por isso que as pessoas falam, eu vou ter que emagrecer um pouquinho, depois eu comecei a engordar de novo. Então, por quê? Porque tá atacando a tireoide. Agora, a segunda planta que você vai associar com o chá verde é a casca de laranja.
Gente, essa laranja comum, laranja pera, laranja Bahia, não importa. Essa laranja comum que você compra no supermercado. Lava ela muito bem, descasca ela, como se fosse chupar laranja. E aí você pega os pedacinhos da casca e você põe no chá junto com chá verde. Então vai ser um chá feito com chá verde e casca de laranja. Então você vai usar uma colher de chá verde, né? Uma colher de sobremesa de chá verde, e vai usar uma colher de sobremesa de casca de laranja. Faz 2 xícaras de chá. Com essa quantidade, você faz 2 xícaras de chá. Vai tomar as 2 xícaras de chá ao longo do dia. Uma mais no começo do dia, uma mais no final do dia. Se você estiver tomando o chá e o suco, você acorda, bonito, formoso, toma o seu suco. No café da manhã. Na hora do almoço, você toma o chá. No final do dia, você toma o chá de novo, tá bom? Olha então, só, gente, é uma rotina prática. É uma rotina fácil. Você pode levar o chá na térmica com você. É só você inserir isso na sua rotina, tá? Usar as plantas é uma questão de hábito. E funciona. Se você fizer direitinho, funciona, tá? Você tem que buscar esse equilíbrio, tá? Então, o chá e o suco é a receita top para você conseguir controlar o seu hipertireoidismo, certo? Agora, lembre-se, a moringa também pode ajudar. Se você quiser pôr nesse chá a moringa também, você pode colocar uma colher de sobremesa de moringa, só que aí você faz 3 xícaras de chá, não 2, faz 3 e toma ao longo do dia. Tá bom? Então, aí, se for colocar a moringa, uma colher de sobremesa da moringa, uma colher de sobremesa do chá verde, uma da casca da laranja para 3 xícaras de água. E vai tomar ao longo do dia. E o suco de manhã, tá? Então, isso ajuda muito a controlar. Agora, só antes de você entrar no Hashimoto, o pessoal tá perguntando ali. Esse é o Inácio, nosso filho, se você não conhece. Oi! Fala, oi, Inácio. Esse é o nosso caçula. Nós temos 4 filhos. A mais velha tem 20 mais anos. lindo que o outro. Ele tem 3 meses. Essa criança nunca tomou medicamento, nenhum tipo de medicamento químico. Na verdade, nunca tomou nada, porque nem cólica ele tem. Então, nem o gervãozinho para tirar a cólica ou o picão preto para febre, nada. Tá? Nunca ele ficou doente essa criança. Leite materno mesmo, é a única coisa que ele ingere. Tá bom? E amor. E amor, muito amor. Vamos falar então de hipotireoidismo de Hashimoto, né? Como eu expliquei no começo, Hashimoto é uma doença autoimune. Então, o sistema imunológico entende que a sua tireoide é um problema e começa a matar a sua tireoide, o que causa uma redução da atividade dela. Agora, como que a gente controla isso? É o sistema imunológico. Como é que eu vou controlar isso, Daniel? Você vai controlar isso da seguinte maneira: você vai controlar a atividade do seu sistema imunológico e não da sua tireoide. Você vai controlar o sistema imunológico utilizando imunomoduladores. E tem planta imunomoduladora? Tem. Tem sim. Vou ensinar para você 4 plantas. São 4. 4 plantas imunomoduladoras que vão te ajudar a controlar o seu sistema imunológico para ele não atacar a sua tireoide. E eu vou dizer, dessas 4 plantas que ele vai falar, eu vou dizer que 2 delas você tem em casa facilmente. É só, se você não tem o hábito de consumir, você acha no supermercado facilmente. Outra, você costuma achar em jardins. As pessoas usam muito em jardim. E a outra você acha na rua, na calçada. Qualquer lugar, acho. Qualquer lugar. Então, assim, tá fácil de usar para você tratar aí, se você tem um hipotireoidismo de Hashimoto. E aí, se você tiver dúvidas sobre essas plantas, acesse o nosso canal. A gente tem vídeos sobre todas essas plantas. Então, entra lá, assiste os vídeos dessas plantas, aprende sobre elas. Você vai ver que é muito legal. Quais são as plantas imunomoduladoras? Primeira delas é a erva de Santa Luzia, a Euphorbia hirta. A erva de Santa Luzia é uma plantinha que nasce rasteira em jardins, calçadas, canteiros, praças, em todo lugar ela nasce rasteira. Então você tem que tomar cuidado para não colhê-la num lugar que seja contaminado. Tem cocô de cachorro, lixo do vizinho, esgoto passando, beirada de estrada com pó de asfalto. Tem que tomar cuidado onde você está colhendo para não estar contaminado, tá? Mas é uma planta sensacional como imunomoduladora. Então ela vai rebaixar a atividade do seu sistema imunológico para que ele não ataque a sua tireoide, se você tem a tireoidite de Hashimoto, certo? Segunda planta que você vai utilizar, você pode utilizar, é a folha de mamão. Folha de mamão tem uma grande ação imunomoduladora. Quem não pode tomar a folha de mamão? Quem não pode? Quem tem trombose. Falamos sobre isso ontem. Ontem nós falamos sobre isso no tratamento da dengue, mas quem tem trombose não pode usar folha de mamão, porque ela aumenta o número de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas no sangue. Então isso pode causar um
problema de piorar um problema de trombose. Então, quem tem trombose não usa essa planta, que é a folha de mamão, tá bom? Mas todas as outras pessoas podem utilizar e é sensacional a folha de mamão. A outra planta é o saião, também chamado de folha da costa, folha da fortuna, folha da vida. É uma folha, uma suculenta com uma folha grandona e ela tem um efeito fantástico aí que você pode utilizar para controlar o sistema imunológico e melhorar vários fatores da sua vida, da sua saúde, além de controlar o ataque contra a tireoide do seu sistema imunológico. Beleza? Saião, então, muito importante como imunomodulador. E a outra é o? Açafrão. Açafrão da terra, esse gengibre amarelo. É muito usado na culinária. Você pode comprar ele em pó no supermercado, ou você pode plantar ele, ter a raiz dele fresca. Comprando no supermercado, é importante lembrar que muitas vezes ele vem cheio de fubá. Muitas vezes ele vem cheio de fubá. Então, se você vai usar para fim medicinal, eu aconselharia comprar o açafrão mesmo em algum lugar que venda a planta. Na nossa loja virtual, por exemplo, a gente vende o açafrão em lascas, justamente para você ter certeza que não tem fubá. Então, a gente tem o trabalho, em vez de pegar todo o açafrão com casca e tudo, com terra e tudo, com bicho e tudo, e triturar aquilo lá para fazer um pó, a gente descasca e corta tudo em fatiazinhas, seca em fatias, para você ter certeza de que você está comprando um açafrão que é puro. Ele é lindo, amarelinho, a coisa mais gostosa de usar. Depois eu deixo o link da loja aí para vocês, quem quiser conhecer. Lá tem folha de mamão, lá tem erva de Santa Luzia, tem açafrão. Ontem nós falamos aqui a respeito da folha de mamão, do açafrão, que também são usados, foram sugeridos aí para prevenção, né, na sua imunidade, e da folha de mamão para dengue. Então, assim, as plantas, elas servem não apenas para um caso, não apenas para um problema. Aqui no Instagram colocaram ali, a erva de Santa Luzia também é usada para os olhos. Sim. Sim. Assim como eu usei saião, né, na gestação ainda, eu fiz o uso do saião no final da gestação. Então, assim, as plantas, elas têm inúmeras funções, não apenas uma. Ó, tem gente ficando incomodada. Tadinho. Bom, então vamos lá. Açafrão, mamão, erva de Santa Luzia e saião são 4 plantas imunomoduladoras. Você precisa usar as 4, Daniel? Não. Você pode usar 2, 3, as 4, uma só, depende. E você vai ver qual é o resultado disso no seu tratamento, como é que o seu organismo reage a isso, certo? Como é que você pode utilizar? Se for erva de Santa Luzia, folha de mamão, você pode utilizar uma colher de sobremesa de planta picada para cada xícara de água. Lembra, no caso da erva de Santa Luzia, homens que querem ter filhos, tem que tomar cuidado que ela reduz a produção de espermatozoides. Pode causar um estado temporário de infertilidade que passa quando você suspende o tratamento. Mamão, quem tem trombose não pode usar porque aumenta as plaquetas e os glóbulos vermelhos. Saião pode usar, todo mundo pode usar o saião. Só quem toma imunossupressor tem que tomar cuidado com o saião, no caso de imunossupressor, porque ele rebaixa a atividade do sistema imunológico. No caso do açafrão, o açafrão é uma planta bastante segura, pode utilizar só quem realmente toma anticoagulante, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado com o açafrão, ele pode aumentar o estado de baixa coagulação. Mas do resto, quando você está usando saião e mamão junto, açafrão e mamão junto, é legal porque um equilibra o outro nessa coisa da coagulação sanguínea. Mas aí você pode utilizar uma colher de sobremesa de erva de Santa Luzia para fazer o chá. O mamão, você pode usar uma colher de sobremesa também para fazer o chá. O açafrão, se for em pó, você vai usar uma colher de chá. Se for fresco, uma colher de sobremesa da raiz picada. E o saião, você pega uma folha grande do saião e você vai fazer na forma de suco, não na forma de chá. Você bate com água e toma, tá? Então são 4 plantas que você pode utilizar. Se você quiser usar 2 plantas, lembre-se, para cada xícara de água, uma colher de planta picada. Então, se você está usando 2 plantas, você vai colocar uma colher de Santa Luzia e uma colher de folha de mamão, então coloque 2 xícaras de água, tá? É uma colher de planta para cada xícara de água. E toma ao longo do dia. Pode tomar 2 ou 3 xícaras ao dia para ter um efeito de controle do seu sistema imunológico, tá? E aí, lógico, se você está com hipotireoidismo de Hashimoto, você está sentindo que a sua tireoide está rebaixada, o médico já quer te dar Puran, então começa a fazer o tratamento para hipotireoidismo também. Você vai lá, pega as plantas do hipotireoidismo que nós ensinamos aqui e começa a tomá-las para subir a atividade da sua tireoide. Então ela já está machucada, ela já está lesionada por conta do ataque imunológico. Então você começa tanto a controlar o sistema imunológico quanto a estimulá-la, para que ela volte a funcionar da maneira correta. E aí você tem um resultado fantástico no seu tratamento.